Chegamos ao final de mais um ano de tutorias no Invisible College. Um ano que foi marcado pelo retorno a certa normalidade das nossas vidas após um período conturbado de pandemia, que foi marcado pelas alegrias e a frustração de mais uma Copa do Mundo, mas que também foi marcado por uma jornada de 12 meses intensos, de amizades, encontros, aulas infinitas, leituras cansativas, mas tudo isso com um sentimento de dever cumprido, reconhecendo que esse tanto de coisa só tem uma única finalidade: compreender Deus, o mundo e nós mesmos em relação ao que é e está em Cristo. Nessa singela cerimônia de encerramento, queremos, por parte da equipe do INC e de alguns colegas de vocês, deixar algumas palavras finais de agradecimento e de incentivo. Olá, passando por aqui para agradecer a caminhada com vocês durante esse ano. Eu tenho coleções de toda sorte de bênçãos que vocês graciosamente dispensaram sobre mim. Com certeza, as devocionais foram cocriadas, ou seja, através de trocas, reflexões, pastilhas, choros e risos, nós nos unimos com o propósito de caminharmos juntos em direção à cruz de Cristo em encorajamento mútuo. Nós sabemos que Cristo invade cada aspecto da nossa existência e que estamos escondidos em Cristo, em Deus. A minha oração é para que possamos nos deleitar na presença fiel do Senhor diariamente nas nossas vidas. Cristo está nos restaurando e restaurando o seu reino. E essa é a nossa esperança maior. Estamos na arena com Cristo, onde o amor atuante de Deus, sua graça redentora e seu poder restaurador permeiam nossas vidas e circunstâncias a cada dia. Que continuemos, então, caminhando em direção a Cristo em fidelidade ao Senhor para sua honra e glória. Obrigada a todos, obrigada Pedro e Kaique, pelo carinho e pela companhia nesse ano. Feliz ano novo para vocês. Beijinhos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje não para corrigir textos, mas para agradecer. Agradecer ao nosso Deus e a vocês por tudo que nós pudemos vivenciar ao longo desses meses, por toda a obra que Ele fez nas nossas vidas. É uma alegria muito grande nós podemos concluir mais um ciclo, mais uma jornada, e olhar para trás e ter tantos motivos para agradecer ao nosso Deus. O estudo teológico e filosófico, ele não é simplesmente cognitivo, né, digamos assim. Não é meramente intelectivo, envolve as nossas experiências, envolve as nossas circunstâncias, envolve a nossa vida também. E diante de tudo isso, muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir, né, que não vamos chegar lá. E eu estou falando aqui com vocês que conseguiram chegar, que conseguiram estar aqui hoje, sabendo que não foi pela força de vocês, que não foi pelo braço de vocês, mas foi pela graça de Deus. Foi porque vocês sabem que sem o Senhor vocês não conseguiriam, e sem o Senhor vocês não estariam aqui. Sem o Senhor vocês não teriam condições, né, de concluírem. Eu falo isso especialmente em relação aos textos, porque sei que não é fácil escrever, não é simples. E eu me sinto muito honrado, né, de poder contribuir com vocês nesse sentido, de poder não somente corrigir os textos de vocês, mas também aprender. Aprender com vocês, aprender corrigindo os textos, corrigir aprendendo. Eu acho que essa é uma das melhores descrições do trabalho que o Senhor confiou em minhas mãos. E faço isso com muito amor, com muita gratidão. Porque sei que por trás daquele texto há uma pessoa, há alguém que estudou, que se dedicou, que está dando o seu melhor. E cabe a mim fazer o mesmo. Cabe a mim me esforçar cada vez mais, né, para me aprimorar cada vez mais, para entregar cada vez mais algo que possa realmente contribuir com o aprendizado de vocês, não simplesmente com a nota em si, mas com a própria formação de vocês, com a formação teológica, formação filosófica, e é um privilégio, é uma alegria muito grande, né? Então deixo aqui meu agradecimento também a vocês pela confiança, por todo o carinho, por toda a consideração, e ao nosso Deus pela sua providência, né, de poder permitir que nos conhecêssemos, que pudéssemos ter esse tempo juntos, essa jornada, para alguns aqui, uma jornada até mais longa, né, especialmente aqueles que estão concluindo todo o ciclo de estudos, e com tudo isso fica a minha gratidão,
por cada texto lido, relido, corrigido. É realmente uma alegria, um privilégio muito grande. E que fica aqui também a nossa gratidão ao nosso Deus, por tudo que Ele fez nas nossas vidas, por cuidar de nós nos momentos difíceis, quando achávamos que não iríamos conseguir, por nos sustentar diante das situações da vida, que são difíceis. A vida não é simples, o cristianismo não é garantia de que as coisas vão ser fáceis, mas é uma garantia de que o Senhor está conosco, né? E por isso nós estamos aqui. Então, com isso fica a nossa gratidão, fica a nossa alegria de poder caminhar juntos. Pessoalmente, a minha alegria de caminhar com vocês, de caminhar com cada irmão e amigo da nossa equipe, e que o Senhor continue a sua boa obra nas nossas vidas, continue nos guiando por este caminho e nos abençoe em tudo que nós fizermos, que sejamos fiéis, que sejamos íntegros, que sejamos comprometidos com o nosso Deus, e que tudo que nós fizermos, que seja para a glória dele, que seja para o bem do nosso próximo, que seja em obediência ao nosso Deus, aquele que nos guia, que nos sustenta, que nos guarda e que cuida verdadeiramente de nós. Um abraço a todos vocês, um prazer enorme conhecê-los. Aqui não é um adeus, é um até breve, porque vocês continuam tendo meu contato, continuam tendo meu e-mail, e será sempre uma alegria poder conversar com vocês, poder, quem sabe, encontrar alguns de vocês, tomar um café, poder conhecer. Eu já tive esse privilégio de conhecer alguns pessoalmente. Que o Senhor continue, então, nos abençoando. Um abraço e até breve. A Turma Essencial foi marcada por muitas pessoas que tiveram um primeiro contato formal com os estudos teológicos. Traçamos um percurso pela teologia bíblica, usando-a como alicerce para todo o resto. Teve choro, teve alegria, teve surpresa e teve Cristo sendo engrandecido em nossas vidas. Olá, queridos, saudações aqui do Porto, em Portugal. Passando aqui para, primeiramente, agradecer por esse ano em que passamos juntos todos os meses. Alguns de vocês praticamente nos encontramos todos os meses, com exceção de um, no qual nós tiramos umas pequenas férias, a Lu e eu. Mas nós, e especialmente eu nesse momento, quero agradecer muito pela companhia de vocês, pela paciência de vocês comigo durante esse ano, pela troca de conhecimento que nós tivemos, pelos desafios que vocês trouxeram em termos de perguntas, de comentários, por novas perspectivas que vocês abriram e novas visões, novos caminhos para serem trilhados por uma pessoa que já está aí na teologia há muitos anos. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a vocês por isso. Foi um privilégio muito grande conhecê-los. Espero que não tenha sido o final de uma correspondência, mas na realidade um começo, que possamos nos encontrar ainda no futuro, quem sabe no INC, de uma forma ou de outra. E nesse momento também eu gostaria de desafiá-los a que não deixem de praticar todo esse conhecimento maravilhoso que vocês adquiriram neste ano. Vocês podem dizer, mas Lu, eu não tive condição de ou assistir todas as aulas, ou de ler todos os livros. Eu sei, é difícil e é uma das coisas que eu agradeço muito a Deus pela diligência e pelo empenho de vocês, por esse momento de vida que vocês, eu sei que todos tiveram, dificuldades diferentes. Mas que eu acredito que algum conhecimento vocês tenham obtido, especialmente o conhecimento em olhar para as Escrituras e vê-la como história, como algo que nos traz o fundamento para toda a nossa vida. A história que é narrada e escrita da perspectiva do próprio Criador da história. Então eu gostaria de deixar isso com vocês, que vocês possam praticá-la, que vocês possam ver que essa história fundamenta tudo em nossas vidas, não nos dá a resposta direta para tudo, mas nos dá os princípios para que possamos encontrar essas respostas. Deixar aqui com vocês também o desafio de vocês levarem adiante esse conhecimento, não somente trazê-lo para a sua vida, para a sua parte devocional e pessoal, mas também levá-lo adiante, passar o conhecimento que vocês receberam para outros. Não precisa ser numa sala de aula, não precisa ser numa escola dominical, numa escola bíblica, não precisa ser uma pregação no púlpito, mas um a um.
Uma das coisas que a Lu e eu mais amamos na vida é sentarmos e um a um partilharmos das nossas vidas de maneira bem aberta, como um livro aberto, fundamentado nas Escrituras e nessa história maravilhosa que o nosso Pai nos deu. Então eu agradeço muito a vocês, deixo esse desafio e oro para que vocês possam continuar a crescer no conhecimento de quem é o nosso Deus, qual é o nosso chamado e quem nós somos diante dele. E que essas 3 perguntas possam sempre referenciar a vida de vocês para o caminho que vocês têm que seguir e no aprofundar no estudo das Escrituras. Amo muito, muito vocês. Opa, foi redundante agora. Amo bastante todos vocês e oro para que o nosso Deus continue a abençoá-los ricamente. Olá, queridos professores, tutores, alunos, em especial os colegas da Tutoria Essencial 2022. Chegamos ao fim desse ano e mais do que nunca nós podemos falar que essencial não é básico. E na tentativa de resumir tudo que nós estudamos e aprendemos, lemos e assistimos durante esse ano, eu cheguei a 3 palavras, não exaustivas, mas que representam bastante daquilo que nós vimos e estudamos durante esse ano. São essas 3 palavras: criação, queda e redenção. Através de uma hermenêutica bem aplicada, nós podemos extrair essa tríade de cada termo, texto e contexto das Sagradas Escrituras. Por meio da teologia bíblica, nós podemos conhecer e entender este enredo maravilhoso, escrito e guiado por Deus, desde os primórdios até a eternidade. Percorrendo este enredo, nós podemos obter preciosas pedras doutrinárias que são dignas de serem inseridas na construção do edifício da teologia sistemática. Esse conhecimento depositado sobre um coração remido e alcançado por Cristo forma e solidifica a forma como nós vemos o mundo e todas as coisas criadas, assim chamada cosmovisão. Se a apologética é a defesa da verdade e da fé, que melhor defesa do que demonstrar que Deus criou todas as coisas, mas que o homem pecou e precisa da redenção, e essa redenção está em Cristo Jesus. A história do dogma é amplamente marcada por essas doutrinas basilares da fé. Torna-se muito mais claro o entendimento da ética cristã à luz dessas verdades. Todo homem é pecador e por isso precisa ser alcançado por Deus e precisa do auxílio do Espírito Santo para poder viver de acordo com a ética divina. O que falar então do culto, a mais viva expressão da criação, queda e redenção na vida cristã? Semanalmente nós ensinamos essas doutrinas nos nossos cultos. Nós louvamos ao Criador de todas as coisas, reconhecemos os nossos pecados, rogando pela redenção divina, e somos encorajados ao saber que a nossa redenção é encontrada em Cristo Jesus. A pregação expositiva fiel não tem como sair ilesa desse enredo. Antes, pelo contrário, ela capacita e insere o cristão ainda mais capacitado para ser fiel em meio a um mundo caído. O aconselhamento bíblico, que é uma extensão do púlpito, refina e ajusta essas aplicações ao coração de cada um, à realidade de cada um. Por fim, todos nós, teólogos, pastores ordenados ou não, somos chamados a sermos um tipo específico de generalista. Somos chamados a sermos teólogos públicos, mentes teológicas que fazem parte do corpo de Cristo, a serviço da edificação da casa espiritual de Deus nessa terra. A criação é obra do Senhor. A queda é obra humana. A redenção é essencialmente obra do Senhor, mas que é graciosamente compartilhada com os remidos de Deus. O Senhor nos convida, ou melhor, Ele nos convoca a participarmos ativamente da obra da redenção de todas as coisas, como corregentes da implantação e expansão do reino de Deus no mundo dos homens. Por isso, eu quero incentivar a cada um de nós, colegas, nessa noite, que seja da tutoria essencial, avançada ou filosófica, seja do Loop ou do Pocket, não pare por aqui. Não se cansem, antes se doem ao reino de Deus e às suas igrejas. Gere conteúdo, estabeleça relacionamentos, crie ministérios, crie organizações, grupos de estudo, ensine nas suas igrejas locais. Se nós entendemos corretamente tudo aquilo que nós estudamos durante esse ano, nós não podemos ficar parados. Do contrário, seremos uma contradição ambulante. Meu desejo e minha oração para que o Senhor conserve o INC, cada um que serve através dele, serve ao Senhor e serve à igreja do Senhor. Conserve e abençoe essa escola. Que Deus
abençoe o INC. A turma avançada é aquela das pessoas que quiseram ir mais fundo. Um árduo, mas gratificante percurso filosófico-teológico. Foram tantos nomes estranhos, mas que, no fim de tudo, nos ajudaram a pensar teologicamente na nossa vida cotidiana e nos desafios contemporâneos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, gente, chegamos ao final de 2022 e com ele um final de um ciclo aqui no Invisible College. Eu sei que para alguns isso representa o final de um ciclo maior, né, de 2 ou 3 anos já. Para outros é ainda só o início, mas eu quero muito agradecer vocês por esse ano 2022. Foi um ano muito bom, excelente. Eu agradeço pela companhia, pelo acolhimento de vocês, pela generosidade de vocês nesse ano, comigo especialmente, lá no e-mail de dúvidas, também na tutoria, especialmente com a turma avançada, onde eu tive mais de perto. E para mim foi um privilégio caminhar com cada um, poder perceber crescimento, desenvolvimento, o quanto Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Eu desejo que vocês continuem caminhando, continuem crescendo, se desenvolvendo, ansiando por conhecer mais o Senhor, para que o nosso serviço a Ele seja cada vez melhor, que vocês possam continuar esse crescimento, continuar esse desenvolvimento lá nas comunidades de vocês, onde vocês fazem parte, onde há pessoas que com certeza Deus colocou ali para serem abençoadas com aquilo que vocês foram abençoados até aqui. E eu gostaria até de fazer uma citação do James Sire, quando ele diz que os intelectuais cristãos eles não amam apenas ideias, mas eles amam a verdade. Isso é necessário para nós, né? Nós sabemos que nós temos algo que o mundo não tem, nós conhecemos quem está por trás de toda a verdade, então conhecer a verdade é muito mais significativo para nós. Eu desejo que esse anseio por conhecer e amar essa verdade cada vez mais brote no coração de vocês e que seja o grande motivador para todo o trabalho, para toda a atividade que vocês venham a desenvolver, e eu creio que Deus há de conceder muitas oportunidades a todos. Gente, muito obrigado mais uma vez por esse ano, por toda a parceria. Eu sou grato a Deus por tudo isso e nós vamos aí nos falando, né? Aqueles que continuam conosco no ano que vem, estaremos juntos, e aqueles que não estarão, a gente continua à disposição aí para conversar, para bater um papo quando vocês quiserem, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço. Fala galera do Invisible College, os colegas aí do ano, os nossos professores, nossos mestres. Chegamos ao final de 2022, sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Que ano assim espetacular. Na minha vida, falo pessoalmente, né? E sei que falo em nome de muitos alunos também, como a gente foi esticado esse ano pela escola, como a gente foi forçado, como a gente aprofundou, como a gente foi moldado esse ano. Mesmo eu já tendo feito seminário, meu primeiro contato, né, com a teologia tendo sido lá, aqui Deus falou muito ao meu coração e me esticou muito, eu tive que me aprofundar muito para conseguir dar conta. E nesse conseguir dar conta teve algo que foi essencial, que foram as amizades que a gente desenvolveu esse ano. No grupo do Corredor Cor-de-Rosa, né? Como ficou famoso assim, ali a gente fez muita amizade, ali a gente conversou bastante, a gente trocava ideias, tinham discussões que eu nem conseguia contribuir, só que tentava acompanhar o que estava acontecendo ali. Sei que isso também acontecia várias outras vezes, com vários outros colegas também.
Então, assim, foi um ano muito bom. E que, sem dúvida, o diferencial dele foram essas amizades. Amizades que eu vou levar para a vida e sei quantas outras amizades também vão ser levadas daqui para frente, né? Então, a gente é grato por esse ano que Deus nos deu, grato pelo Invisible College, grato por essas amizades que o Senhor tem nos dado. Obrigado aí, Pedro, Kaique, toda a equipe do Invisible College por estarem se esforçando, se colocando aí à disposição, né, para trabalhar e para nos moldar nessa jornada e nos ajudar a conhecermos mais fundo a palavra de Deus e podermos servir melhor a sua igreja, né? Então, galera, valeu, que Deus abençoe muito a vida de vocês e chegamos ao final, graças a Deus por isso. Um abraço, fiquem com Deus. A turma filosófica teve uma mistura bem interessante. Algumas pessoas que já eram da área, outras que decidiram se aventurar. Mas todas com um mesmo objetivo: compreender, à luz da fé cristã, a formação das ideias do Ocidente. Olá, formandos Invisible College 2023. Eu cumprimento os familiares, amigos e principalmente a minha turma da tutoria filosófica. É um privilégio poder estar aqui falando em nome dos formandos, principalmente por essa ser a minha terceira formatura. Vocês conhecem o ditado: um é pouco, dois é bom, três. Eu não posso dizer que foi fácil, mas que valeu muito a pena. Estudar a história da filosofia por uma perspectiva cristã foi desafiador e revelador. Primeiro, ao expor o quanto desconhecíamos da sabedoria bíblica e quanto de platonismo ainda está entre nós. E se de um lado Deus tem preservado um remanescente fiel à sua palavra, ainda precisamos nos recuperar dos tradutores traidores que passaram na história. Agostinho nos avisou que só poderemos invocar aquele que conhecemos e que o nosso coração estará inquieto enquanto não repousarmos em Deus. E este ser acima do qual nada maior se pode pensar, Anselmo nos ensina a primeiro crer para depois entender. Em busca das noções de verdade e realidade, passamos por Tomás de Aquino, reformadores, o grande Edwards, Thomas Hyde. Teve até artigo com o título: O Invisible College existe? Anne, eu estou falando com você. O desespero chegou junto com Kierkegaard. Eu disse no corredor: faltou a ele escutar um louvor pentecostal. Em Heidegger e Nietzsche, estávamos como no show do Pearl Jam, sem entender nada, até que chegaram Hermann Doivert e Alvin Plantinga para salvar a filosofia. E de tantos filósofos que estudamos durante o ano, eu vou citar um contemporâneo que ficou fora do currículo. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Que possamos usar todos esses conhecimentos para a glória de Deus e a serviço da Igreja. Por isso, obrigada ao professor Pedro Dutti, ao Kaique e a toda a equipe Invisible College. Obrigada aos amigos e aos familiares que fizeram essa jornada mais leve e nos apoiaram. Não vou me despedir, eu continuo por aqui. Amo vocês. Por fim, não poderíamos deixar de ouvir as palavras finais do nosso querido coordenador. Aproveito para me despedir, por enquanto, e dizer que estamos muito gratos a Deus por termos vocês com a gente. Obrigado pela confiança, pelo carinho, pela dedicação e pela amizade. Que Deus abençoe vocês. Que alegria poder chegar até aqui com vocês. Talvez seja a primeira formatura que você esteja participando, para algumas pessoas aqui já é a terceira. E saiba que para mim cada uma delas é muito importante. Chegar até o final desse percurso com vocês,
guardar esse dia aqui em que eu tenho alguns minutos para trazer a palavra de Deus, para encerrar a nossa trajetória juntos, é algo muito importante. É muito importante para mim, para tudo o que eu aprendi ao longo dessa caminhada. Eu tenho certeza também que é importante para você. E eu sempre falo nas conversas finais que nós tivemos para ninguém diminuir aquilo que você fez ao longo desse ano e para que você tenha dimensão do que você vivenciou ao longo desse ano. Eu gostaria de, muito brevemente, hoje ler um texto bíblico para te lembrar, dentre muitas coisas que você vivenciou esse ano. Muitos livros que você leu, muitas aulas que você assistiu, muitas conversas que você participou, muitas figurinhas que você mandou. Eu queria te lembrar de algo que aconteceu de fato. O que estava envolvido em todo esse ano de caminhada, para você não se esquecer, porque pode ser que a nossa caminhada juntos tenha se encerrado aqui e eu já vou ficar muito agradecido por esse privilégio de fazer parte, pelo menos um pedaço da sua história. Mas o que eu vou falar para vocês do que aconteceu esse ano não vai se encerrar aqui. Vai sempre continuar acontecendo e vocês precisam ter esses olhares atentos a isso. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 46. A partir do versículo 3, o texto bíblico diz o seguinte: Escuta-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel. Vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Eu gosto muito desse texto e tenho refletido nele ao longo dos últimos semanas, porque aqui há uma mensagem de Deus para o povo que havia restado do exílio da Babilônia. Ele escreve para os exilados, ele escreve para aqueles que achavam que tinham sido abandonados, aqueles que viram a decadência dos reinos em Israel, aqueles que viram a decadência dos seus reis, as acusações e as profecias todas se cumprirem para o juízo do seu povo. Era gente que tinha talvez passado pela sua cabeça de que não estavam mais sendo sustentados pelo Senhor. E ele diz, olha, vocês, casa de Jacó, vocês que restam, o Israel que resta, eu tenho uma mensagem para vocês. Eu sempre os carreguei, eu sempre os sustentei. E fui eu que, quando vocês foram concebidos, carreguei vocês. E quando vocês tiverem cabelos brancos, serei eu que continuarei carregando vocês, porque eu os fiz, eu os criei, e eu os sustentarei, eu os salvarei. Às vezes nós temos dificuldade também de enxergar como que Deus nos sustenta. Ao longo de um ano como este, estudos, mas ao longo também de muitos outros anos que nós vamos continuar sendo sustentados. Veja, ele escreve para um povo que achava que não estava sendo mais sustentado por Deus, e Deus lembra, olha, vocês estão sendo sustentados. Mas mais do que isso, ele também escreve dizendo, olha, quando vocês nem sabiam que precisavam ser sustentados, vocês que eram crianças, que haviam acabado de ser concebidos, era eu quem os sustentava. Independentemente da sua consciência do processo, era eu que estava levando você para onde eu bem queria. E quando vocês tiverem cabelos brancos, e isso não é uma imagem pejorativa, que os cabelos brancos sempre foram sinal de honra e de respeito, algo que precisava ser honrado e respeitado em Israel. Quando vocês estiverem nessa condição, saibam que ainda precisarão ser sustentados. Quando vocês estiverem bem conscientes que não tem força mais, de que se esvaiu a sua juventude, eu continuarei sustentando vocês. Há um contraste muito claro aqui entre o nosso Deus e os falsos deuses. Porque se você pega um texto de Jeremias 10, por exemplo, onde ele vai falar sobre os ídolos, a pessoa vai a uma floresta, pega um pedaço de madeira, entalha um ídolo e ele fala, esse ídolo não anda, ele precisa ser carregado. Mas o Deus vivo de Israel, o Deus verdadeiro, ele não precisa ser carregado. Mais do que isso, ele é quem nos carrega, ele é quem nos sustenta. Eu queria te lembrar que ao longo desse ano todo você foi carregado, carregada. Você foi sustentado, sustentada por Deus, nessa trajetória que você às vezes nem tinha consciência e de que nos próximos anos, dentro ou fora do INC, você vai continuar sendo sustentado, vai continuar sendo sustentada.
Porque essa é a promessa de Deus para todos aqueles que estão em relação com Ele, estão nessa relação pactual, nessa aliança com Ele, de que nós não precisamos sustentar, como nós fazemos com as visões e ilusões de mundo que não são aquelas encontradas nas Escrituras, que precisamos nos esforçar para mantê-las de pé, mesmo sem falar, mesmo sem agir, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, e precisam ser carregadas, precisam ser sustentadas. Nós podemos abrir mão disso e descansar no sustento do Senhor. Saber que cada momento que nós passamos na nossa vida, e aqueles que nós ainda vamos passar, como tivermos os nossos cabelinhos brancos, tem algo que permanece, o sustento do Senhor. Avalie toda a sua trajetória até aqui como um sustento do Senhor. Avalie cada um dos seus dias de estudo aqui como sustento do Senhor. Cada leitura, cada contexto, cada conceito, novo aprendizado, sustento do Senhor. E a sua trajetória até o fim, nos próximos dias, nesse ano que se inicia, em tudo aquilo que vai acontecer, sustento do Senhor. Você está sendo carregado. Você está sendo carregada desde a infância, desde quando você nem sabia que estava sendo. E vai ser carregado e carregada até os seus últimos dias, porque Deus promete que vai nos salvar. Você não precisa ficar carregando os falsos ídolos, as falsas promessas, as falsas esperanças, porque você tem em quem confiar. Era isso que eu gostaria que vocês percebessem dentre muitas coisas que aconteceram. Uma delas, e a mais fundamental, é que vocês foram sustentados ao longo desse ano. E a boa notícia é que não se tratou só de um sustento aqui dentro do INC. Vocês vão continuar sendo sustentados por todos os anos da vida de vocês. Porque Deus os fez, Deus os criou, Ele os sustentou e Ele vai os salvar. Deus te abençoe muito. Obrigado pelo privilégio de eu caminhar junto com vocês durante esse tempo de sustento. E eu espero que a gente se veja muito em breve.